Bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Benaldo Medeiros, da Igreja Cristã Nova Vida em Araruama, e hoje, nessa modalidade presencial, à distância, nós estamos aqui para ministrar a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui hoje para ler a palavra de Deus, para aprender mais sobre a palavra do Senhor, e temos sentido falta. Temos sentido falta dessa interação, ainda mais na escola bíblica dominical, onde os irmãos participavam, onde os irmãos estavam ali tirando suas dúvidas, Mas hoje nós estamos aqui para poder estar compartilhando a palavra do Senhor com você, para estar aprendendo mais da palavra de Deus, para estar buscando direção na palavra do Senhor, E vamos estar dando continuidade à lição que foi iniciada pelo irmão Ricardo no dia 15 de março, dia 15/3, que foi a nossa última aula presencial. A nossa última aula presencial, dia 15, e ele começou essa lição número 4. Nós estamos lendo, estudando um material, a revista, com esse título que está aqui atrás, O Comportamento do Crente. É um material da editora Cristã Evangélica, mas caso você não conheça o material, não tenha o material, você consegue acompanhar muito bem de sua casa. Nós vamos dando as passagens bíblicas, você pode anotar, pegue seu caderno, pegue sua caneta, Ligue para seus amigos, ligue para os seus familiares, avise que nós já estamos online, já estamos aqui em nossa escola bíblica dominical. Acorde, sua família, acorde sua família, pois estamos aqui para buscar ao Senhor e aprender mais da palavra dele. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, amém? Romanos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Amém? Onde você estiver, em sua casa, curve sua cabeça. Vamos estar orando. Senhor, obrigado, meu Pai, ó Deus, por esta manhã, podermos nos, ó Pai, render, ó Pai, diante de Tua palavra. Podemos nos debruçar, Senhor, diante de Tua palavra, Senhor, e clamar, Senhor, fala conosco nestes dias, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, nos transforme, que a Tua palavra nos renove, que possamos aprender mais e mais de Ti. Que a Tua presença, Senhor, ó Deus, se faça notória em cada lar. Que o Teu Santo Espírito, nesta manhã, guie cada palavra, Senhor, cada pensamento, e que o Teu nome seja exaltado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, como eu disse, nós estamos reiniciando essa lição, uma lição muito boa e urgente nos dias de hoje, cujo título é O Amor no Seio da Comunidade Cristã, a lição número 4, O Amor no Seio da Comunidade Cristã, e é algo que é muito urgente nesses dias, de preocupação, de crise. É algo muito urgente nesses dias em que as pessoas têm estado preocupadas, em que muitas pessoas têm estado angustiadas, que nós possamos estar refletindo esse amor, que nós possamos estar levando o amor de Deus a esse país, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que precisam de uma palavra de esperança, aqueles que precisam de uma ajuda, amém? Então, o versículo-chave dessa lição é Romanos 12, 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, amém? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
Esse é o nosso versículo chave, né? E nós, como cristãos, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo, temos os nossos deveres sociais, os nossos deveres éticos, os quais são como parâmetros para o nosso comportamento. Não é? Nós não podemos apenas afirmar, eu sou cristão, eu vou à igreja domingo, né? Eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus, mas o que eu faço com a minha vida, né, é isso aí, ninguém tem nada a ver com isso. Ou então eu não posso simplesmente adotar uma mudança apenas exterior, apenas na minha veste, apenas, né, naquilo que as pessoas estão vendo, porém o meu interior ainda está cheio de maldade, cheio de egoísmo. Né? Precisamos reconhecer que nós temos os nossos deveres, né, como cristãos em meio a essa sociedade, fazemos parte dela, estamos inseridos nela e temos que exercer influência sobre ela. Essa que é a grande questão, né? Se nós não exercermos essa influência, seremos influenciados. Se você não salgar, você vai perder o seu sabor. E a Bíblia diz que o sal, quando perde sabor, ele não serve para mais nada. E ela vai além, ela diz que serve para ser lançado fora e pisoteado. Né? A igreja de Roma, ao qual Paulo está falando aqui, né? E a nossa lição, ela trata, né, nos capítulos 3 a 6 da nossa lição, ela vai estar tratando sobre isso, era uma igreja que vivia num clima hostil ao Evangelho, um clima difícil ao Evangelho. Né? Era uma sociedade corrompida, promíscua, idólatra, e a igreja, né, estava nessa cidade, a igreja estava nesse local. Porém, né, Paulo chama esses irmãos a estarem brilhando em meio às trevas. E hoje você vê a sociedade também a qual nós estamos inseridos, né? Uma sociedade pecaminosa, uma sociedade com um apelo imoral constante o tempo inteiro, né? Que aqueles que têm crianças sabem muito bem do que eu estou falando. Às vezes nós temos até uma dificuldade em assistir alguma coisa que a princípio parece muito normal na televisão, né? Mas que logo nós vemos que tem um apelo imoral ou sexual. Nós vivemos nessa sociedade, né? E Paulo está falando aos cristãos de Roma, né? E está falando a esses homens que estão enfrentando essas batalhas, batalhas que você enfrenta com sua família, batalhas que a igreja enfrenta onde está inserida, né? Batalhas que nós devemos travar todos os dias, e Paulo e o Senhor nos chama através, né, da sua palavra, nos chama a sermos luz em meio às trevas. Abra sua Bíblia em Romanos 13, deixa ela aberta em Romanos por enquanto, abra sua Bíblia em Romanos 13, versículo 11. Né? Perceba que, né, lá no capítulo 12 ele começa falando sobre sacrifícios vivos, né? Você vai ver ele falando, né, versículo bem conhecido, né, que ele roga que sejamos oferecidos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele fala do culto racional, ele fala sobre dons e ao final ele vai falar sobre o amor. Né? Ele fala da tônica e da base, né, da vida cristã. Então, você vai observar que, diante de tudo que vivemos, somos chamados a brilhar, a ser luz em meio às trevas. Romanos 13, versículo 11. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 13, versículo 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha só, o apóstolo Paulo falando à igreja e falando, não é, de todos os desafios
né, que aqueles irmãos estavam enfrentando ali. Né? Tudo aquilo que eles deveriam fugir, tudo aquilo que eles deveriam, né, negar, e ele vem dizendo, né, com quem haja a luz do dia, né, e revistamo-nos da armadura da luz. O Senhor nos chama para ser luz em meio às trevas. Talvez você vai dizer, mas pastor, minha família é muito difícil. O Senhor te chama para ser luz. Né? Mas pastor, o meu trabalho é muito difícil. O Senhor te chama para ser luz naquele lugar. O Senhor te chama, né, para brilhar e resplandecer a sua luz nesse lugar, né? Para estar ali exercendo, né, exercendo ali a sua função, né, de cristão, exercendo o seu papel de cristão. Porque muitas das vezes nós achamos que sermos reconhecidos como cristão é apenas sermos reconhecidos pela roupa que a gente usa, né, ou apenas sermos reconhecidos pelo nosso linguajar. A gente brinca lá na igreja, né? Às vezes a gente fala que tem gente que acha que é só comprar o kit crente, né? Só adquirir alguns produtos, algumas roupas, algumas frases de efeito e já está tudo certo. Não, não. O Senhor nos chama a ser luz, luz em meio às trevas. O Senhor nos chama a termos uma atitude, né, diferente em meio às situações que se levantam. O Senhor nos chama, né, a refletirmos a sua glória, né, a refletirmos o seu poder, a termos uma palavra de esperança, a termos uma visão diferente diante das situações. O Senhor nos chama, né, a não sermos envolvidos pelo ambiente ao nosso redor, mas pelo contrário, Ele nos chama para brilharmos a sua luz, Ele nos chama para que possamos transformar, né, aquilo que está à nossa volta. Né? Então, os pontos que se seguem, Paulo, nesses 2 versículos, ele nos traz 5 diretrizes para o nosso comportamento, seja como, né, cristão, para o nosso comportamento diante, né, do mundo, para o nosso comportamento diante do nosso trabalho, diante da nossa família, né, para que o nosso comportamento revele o verdadeiro fruto da nossa fé. E aí fica algumas perguntas. Primeira pergunta: será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que vivemos? Família, igreja, comunidade em geral, temos essa preocupação, né? Temos essa preocupação de como as pessoas têm enxergado Cristo através de nós. As pessoas têm conseguido enxergar Jesus através de você. As pessoas têm recebido uma palavra dos céus através da sua vida, né? Será que nós temos essa preocupação com o nosso comportamento? Né? Outra pergunta: temos influenciado, né? Temos exercido influência positiva sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Nós temos exercido essa influência positiva, né? Não é influência negativa, porque influência negativa nós temos muito, né? Influência negativa, infelizmente, chegam as notícias o tempo inteiro, né? Será que nós temos exercido essa influência positiva pela sua vida baseada na palavra de Deus? Isso não quer dizer que você vai viver recitando versículos desconexos e que não tem a ver com a sua vida. Pelo contrário, né? Nessa revista que fala sobre os princípios básicos da ética cristã, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre a conexão entre a palavra de Deus e a nossa vida, entre a conexão entre aquilo que falamos, aquilo que declaramos, aquilo que oramos, aquilo que cantamos e aquilo que nós vivemos na nossa semana em geral. Não coisas desconexas, não coisas separadas, né? Mas como a palavra de Deus, como a presença do Senhor, como a nossa fé vai influenciar a nossa vida, vai influenciar as nossas atitudes. Então, aqui fala, né, uma vida cristã inspirada na palavra de Deus. Uma vida cristã, né, que é moldada, é regida, recebe essa influência da palavra do Senhor. Será que nós temos exercido essa influência positiva nas pessoas que estão à nossa volta? Não é? Pois isso é algo muito importante, é algo muito especial. Eu fico muito feliz quando alguém chega e fala assim: olha, eu gosto tanto, né, de falar com tal pessoa, né, e ela tem sempre uma palavra de esperança, ela tem sempre uma palavra de Deus, é uma pessoa confiável, né, é uma pessoa de respeito,
né? E quando vamos ver, tudo isso vem de Deus, é um cristão, é uma pessoa, né, querida, né? Precisamos desse bom testemunho, precisamos voltar, né, ao bom testemunho, precisamos nos preocupar com isso, precisamos perseguir essa doutrina, precisamos ter em nosso coração um desejo de influenciar positivamente onde quer que estejamos, né? Que sejamos luz onde quer que estejamos. Então, primeiro ponto, né, em que nós vamos estar vendo hoje é: alegrai-vos na esperança. E aí tem texto, né, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Eu vou dar um tempinho para você abrir. 1 Pedro 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há entre vós. Mais uma vez, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Será que estamos preparados para responder àqueles que chegam até nós, né? Aqueles que muitas das vezes estão confusos, perdidos nos dias de hoje, aqueles que procuram entender a razão da nossa esperança? Paulo, ele fala sempre aos romanos sobre o tema da esperança. Você vai ver em várias das suas cartas, não só aos romanos, né? Mas na carta aos romanos você vai ver isso aí em pelo menos mais umas 5 passagens. E em suas outras cartas também sobre esperança. E talvez Paulo já os estivesse preparando para um futuro difícil, né? Porque, né, na igreja, as primeiras igrejas, elas eram marcadas por perseguição, né? Elas eram marcadas pela falta de direitos civis. A pessoa reconhecia Jesus Cristo como seu Senhor e ela perdia os seus direitos civis, né? Principalmente em Roma, né? Porque ela declarava que Jesus Cristo é Senhor, não César é Senhor. Então, a partir daí, ela estava exposta, né, a perder todos os seus direitos civis, familiares. Então, aqui, talvez Paulo já estivesse os preparando para as batalhas e desafios que eles iriam enfrentar. Diz assim a lição: a alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem: sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição e choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados. Martin Franzmann nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. A esperança é um subproduto do amor. Franzmann é um teólogo luterano americano, né, que em seus escritos, né, esteve destacando a importância do amor, né? E ele diz mais, ele diz assim: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. Olha só, né? Ele vem falando sobre, né, essa esperança que não somente nos dá, né, resistência e coragem em momentos de aflição, mas ela também molda o nosso coração. Ela molda o nosso coração e nos torna, né, receptivos à necessidade dos nossos irmãos. Ela nos torna sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. A esperança, né, ela fala sobre isso. E vemos dias, né, onde as pessoas têm esquecido essa esperança. Vivemos dias em que as pessoas, elas têm cada dia mais procurado levar uma vida egoísta, levar uma vida centrada em seus desejos, em suas posições, e têm esquecido dessa esperança que nos dá capacidade até mesmo de amar e bendizer os próprios perseguidores. Romanos 12, 14, que nós lemos, fala sobre isso. Volte lá, Romanos capítulo 12, versículo 14.
Bem, diz assim, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Que palavra, né? Que palavra, né? E não sou eu que estou falando, mas a palavra do Senhor está dizendo, abençoem aqueles que o perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. O amor, a esperança, torna o nosso coração sensível. O amor, a esperança, somente eles, né, que são fruto da obra de Cristo nas nossas vidas, podem transformar o nosso coração. Somente Ele, somente o Senhor pode transformar o nosso coração, para que de uma maneira verdadeira nós possamos abençoar quem nos persegue. Como é difícil, né? Seja sincero, né? É difícil, né? A nossa carne, ela muitas das vezes vai dizer, né, que aquela pessoa ela merecia também o mal, ela merecia ser perseguida também, mas aqui Paulo fala, olha, abençoe, não é? E não os amaldiçoe. Então, nós vemos aqui o quanto a esperança enche os nossos corações para esses dias tão difíceis, mas também nos transforma, também nos renova, também nos molda, né? E aí, continuando a lição, diz assim, embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus, com esperança. E a finalidade da esperança é a redenção da nossa alma. A expectativa do cumprimento de nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outra, afligem a vida de todos nós. Né? Essa aí é uma citação de Champlin. Alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos, pela fé, a concretização da nossa esperança espiritual em Cristo. Né? Embora haja sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança. Porque se nós olharmos apenas para este mundo, né? Olha só, né? Como este mundo parece que virou de ponta cabeça nos últimos dias. Se a nossa esperança estiver só nesse mundo, se a nossa fé estiver só nesse mundo, a nossa esperança ela é muito frágil. A nossa esperança, né, ela é muito pequena. A nossa esperança ela pode ser rompida e destruída a qualquer momento. Né? Paulo fala sobre isso e fala que se a nossa esperança estiver apenas nas coisas terrenas, apenas neste mundo, somos de todos os homens os mais dignos de pena. A nossa esperança deve estar no Senhor. A nossa esperança deve estar na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Olha como esses dias se viraram de ponta cabeça. Olha como as coisas mudaram de uma hora para outra. Né? Eu estava conversando com minha esposa esses dias e falando, há poucos dias atrás nós estávamos com tantos planos, nós estávamos com tantos projetos, né? E isso nos mostra como, né, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Como a nossa vida, né, ela está nas mãos de Deus. Porque existem momentos em que o dinheiro não vai resolver, existem momentos em que a influência não vai resolver, existem momentos que os projetos ficarão travados, mas o que permanece é a palavra de Deus. O que permanece, o que nos fortalece, né, é o poder do Senhor. Amém? Então, mesmo em meio ao sofrimento presente, nós nos alegramos nas promessas do Senhor com esperança. Então, Paulo nos chama, nesses dias, o apóstolo Paulo nos chama a sermos alegres, a nos alegrar da esperança. A esperança deve trazer alegria no nosso coração. Nesses dias, o que deve encher o nosso coração de alegria é a esperança no Senhor, é a esperança na palavra dele, é a esperança em suas promessas, é a esperança da vida eterna. Amém? Tópico 2. Sede pacientes na tribulação. Olha só o que o apóstolo Paulo nos pede, né? Para que sejamos pacientes na tribulação. E aí ele cita aqui, né? Ele cita Rubem Alves, ele diz assim, a lição, né? A nossa lição, o autor da nossa lição, ele cita Rubem Alves, diz assim, porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os olhos. Nossa revista cita, né, esse autor, né? Repito mais uma vez, porque os olhos que choraram e sofreram
serão para sempre diferentes de todos os olhos. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que exigem paciência. Como somos transformados? Como somos transformados diante, das tribulações? Como somos transformados diante das lutas e desafios que enfrentamos? Já parou para pensar nisso? Já parou para observar como nesses dias, as pessoas tiveram que encontrar novas formas, as pessoas tiveram que redimensionar suas vidas, como as pessoas tiveram que repensar suas vidas, olhar o que realmente importa, o que realmente é importante, olhar para as suas famílias, olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha só como a nossa vida ela foi repensada nesses últimos dias, como a tribulação ela nos transforma, ela muda os nossos olhos, ela muda a nossa forma de enxergar a vida, e aí nós começamos a deixar de lado tantas futilidades, começamos a deixar de lado tantas coisas sem importância, tantas vaidades, e hoje nós estamos voltados para o Senhor. E hoje nós estamos olhando para aquilo que é realmente essencial, aquilo que é realmente importante. Hoje nós estamos voltando os nossos olhos para Deus. Tantas pessoas que se afastaram, que se apegaram mais aos bens, que se apegaram mais aos seus projetos. Tantas pessoas que acharam que poderiam caminhar sem Deus ou que criaram seus próprios deuses particulares. E que hoje se voltam para o Senhor, e que hoje clamam ao Senhor. Precisamos ser pacientes nas tribulações, precisamos ter paciência nos dias de hoje, precisamos ter essa paciência. Guarde essa palavra em seu coração, paciência, porque às vezes nós queremos que as coisas se resolvam muito rápido, às vezes nós queremos que as coisas continuem dentro dos nossos projetos e planos. Às vezes nós queremos encaixar o tempo de Deus no nosso tempo. Como? Como encaixar? Como fazer o Deus infinito e eterno caber dentro de nós, caber dentro das nossas vidas, caber dentro dos nossos projetos e propósitos? Não. Nosso Deus, aquele que habita a eternidade, aquele que tem o universo na palma das suas mãos, ele que tem o controle de tudo. Então, para isso nós precisamos ter paciência em meio à tribulação. E aí a lição vem dizendo assim: as perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes, bem para com o Evangelho. Abra sua Bíblia, Atos 14, 22. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Olha só, aqui fala de como os discípulos eram encorajados, e olha só, como eles eram encorajados. Versículo 22 diz bem claro: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Esses discípulos, esses homens que estavam ali, em obra missionária, esses homens que estavam ali implantando igrejas, envolvidos na obra, eles não eram encorajados com palavras do tipo: olha, você é muito bom, você é especial, olha, você se destaca, olha, você... Não. As palavras não eram palavras de autoajuda, mas eram palavras de realidade e de esperança e de paciência na tribulação. Palavras reais, palavras verdadeiras,
né? Hoje nós precisamos deixar de lado esse evangelho muito humanista, esse evangelho voltado para o homem, seus desejos, suas emoções, e que tem produzido uma geração desequilibrada emocionalmente, e nos voltarmos para o que a Bíblia diz, e nos voltarmos para o que a palavra diz: doa a quem doer, né? Seja difícil ou não, mas que possamos aprender a ser pacientes na tribulação, que possamos aprender, né, a passar pelas tribulações com paciência, olhando para Deus, né? Olha o que eles diziam: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário, é necessário. Existem lutas que são necessárias, existem tribulações que são necessárias. O momento que temos vivido hoje, ele não fugiu aos propósitos de Deus. Deus tem o seu propósito, Deus tem os seus intuitos eternos, né? Um dia reconheceremos, um dia compreenderemos, mas olha, precisamos entender, né, que as perseguições, as tribulações, elas nos trazem crescimento. Nas tribulações crescem as pessoas, a família, a igreja e a nação, né? As pessoas se unem em meio ao crescimento, né? Em meio ao sofrimento, perdão. As pessoas se unem e crescem em meio ao sofrimento. Você vê que a adversidade, ela gera crescimento. Já para perceber isso, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que diz que, né, tempos bons produzem homens fracos, mas tempos difíceis produzem homens fortes. Até mesmo quando você, né, vai conversar com alguém, você procura, né, receber conselho ou até mesmo se inspirar naquela pessoa de maior experiência. Quando você vai ouvir uma história, um testemunho, né, você procura ouvir aquele testemunho, né, daquela pessoa que teve aquela experiência, viveu aquele momento, enfrentou aquela situação de vida. O problema é que muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: ah, que bonito, né? Olha que história, que superação, que pessoa forte. Mas muitas das vezes nós não queremos passar pelas lutas e pelas batalhas que aquela pessoa passou para amadurecer, para se tornar aquela pessoa forte, para se tornar aquela pessoa perseverante. Muitas das vezes nós não queremos. Olhamos o processo, não é? Mas queremos apenas o final, queremos apenas o resultado, queremos apenas chegar lá, né? Sem olhar tudo que a pessoa passou em meio a esse processo. Precisamos ser pacientes em meio à tribulação, seja qual for a tribulação que você esteja vivendo, né, em sua família, né, seja qual for a situação que você esteja vivendo, talvez preocupado com as finanças do seu lar, talvez enfrentando, não é, uma questão de saúde, que você seja paciente em meio a toda essa tribulação, né? E aqui a lição ainda diz: olha, a tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Olha só, 2 Coríntios 7:10. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Você que achou da sua casa diz amém. Diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha só. Aqui, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele está falando, né, a tristeza, segundo Deus, que produz o que? Arrependimento. Arrependimento que leva à salvação. Segundo o mundo, ela produz o que? Morte. Né? Como enfrentaremos as tribulações, as tristezas, as lutas da vida? Segundo o mundo ou segundo o Senhor? Segundo o mundo ou segundo a vontade de Deus? Segundo a vontade de Deus, né, o apóstolo Paulo diz que essa tristeza, ela produz arrependimento que leva à salvação, né? Segundo o mundo, ela vai gerar o quê? Apenas morte. Né? Então, como viveremos?
como enfrentaremos, né? Aqui nós vemos como, né, nós podemos, diante dessas situações também, clamarmos ao Senhor, termos esses dias que estamos vivendo para buscar a presença do Senhor, para estarmos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, para nos voltarmos ao Senhor. O Senhor está sempre nos dando oportunidades. Você tem um Deus tão grande e que te ama tanto, que Ele está sempre lhe dando oportunidades para arrependimento. Aqui, como nós lemos, né, arrependimento que leva à salvação, né? O Senhor, né, está a cada instante, a cada momento, hoje, no dia de hoje, agora, o Senhor está tocando em seu coração e querendo te levar ao arrependimento e à salvação. Talvez você esteja ouvindo e pensando assim, eu não sei porquê, né, eu estou sentindo isso, eu não sei porque eu estou lembrando disso. É o Espírito Santo tocando em seu coração. E aí? Você vai deixar, né, que isso te leve à morte? Ou você vai deixar que o Senhor conduza em seu coração o arrependimento e lhe conduza à salvação? Arrependa-se hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de arrependimento. Amém? Então, a Bíblia nos diz para que sejamos pacientes em meio à tribulação, né? Em todas as formas de tribulação devemos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter e este, por sua vez, gera esperança. Volte a Romanos, capítulo 5, vamos lá. Romanos 5, versículo 3. Bem, Romanos capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha só, né? Tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha só, né? Não há como termos um caráter aprovado, né, se não enfrentarmos a tribulação que vai gerar perseverança. Não há como termos perseverança sem enfrentarmos tribulação, né? São as situações da vida, são os desafios da vida que vão nos ensinar, são os desafios da vida que vão nos forjar, né? E você está sendo forjado dia após dia. Nada acontece por acaso na sua vida, né? Aqueles que têm as suas vidas nas mãos do Senhor não acreditam em coincidência ou em acaso, mas creem que toda a sua vida está nas mãos do Senhor, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje, se você tem enfrentado, né, uma tribulação, olha, essa tribulação é para que você tenha perseverança e para que a partir dessa perseverança você tenha um caráter aprovado. Amém? Então, né, seja paciente. Em meio à tribulação, seja paciente. Mas, pastor, está demorando muito. Olha, espere no Senhor. Mas, pastor, eu estou ficando agoniado. Eu não sei o que vai acontecer. Espere no Senhor. Seja paciente. Acalme o seu coração diante do Senhor. Descanse o seu coração diante do Senhor. Né? Descansar no Senhor. Não é você ficar em casa dormindo, não é, e não fazer o que você precisa fazer, não trabalhar, não correr atrás das coisas que você precisa fazer para a sua família. Descansar no Senhor é você reconhecer que a sua vida está nas mãos dele. Descansar no Senhor é você ter paciência, crendo que ele está agindo mesmo em meio a toda essa tribulação. E continuando, falando, né, de paciência na tribulação, olha o que o apóstolo Paulo ainda diz, né, que precisamos perseverar na oração. A gente volta lá, né, Romanos 12, que é o nosso texto áureo, para aqueles que chegaram depois. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Olha só, e agora façam o quê? Perseverem na oração. Se alegrar na esperança,
ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Né? Então aqui tem um texto, né? Tem uma frase, o missionário Hudson Taylor, né? Pai das missões na China no século XIX, né? Um homem usado por Deus para a propagação do Evangelho, né? Para a criação de agências missionárias, e ele diz assim: não importa quão grande seja a pressão, o que importa, na verdade, é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra-o para mais perto de Deus? Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando, hoje, tire o fardo de suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforma esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Olha só. Hudson Taylor, né, sabia muito bem o que era enfrentar pressões. Sabia muito bem o que era enfrentar dificuldades, lutas. Né? Passou grandes problemas na China, perdeu sua esposa, né, ainda nova, com seus 30 e poucos anos, deixando ele com 4 filhos para criar em meio à missão na China, em meio a um país dificílimo para a propagação do Evangelho. Ele sabia muito bem o que era pressão e tribulação. E ele aqui nos deixa esse ensino, né? Não importa quão grande seja a pressão, a grande questão é onde está essa pressão. O que essa pressão está fazendo com você? Ela está lhe afastando de Deus? Você está deixando que ela tire os seus olhos de Deus? Você está deixando que ela faça com que você olhe apenas para o problema? Ou será que ela está te empurrando para Deus? Que as pressões que enfrentamos hoje, que as preocupações que enfrentamos hoje, e talvez você hoje esteja preocupado com os destinos, o rumo dessa nação, mas que tudo isso ele empurre para a presença do Senhor, te leve aos pés do Senhor, e que você ali possa fazer como o Hudson Taylor, né, nos orientou, tirando o seu fardo e deixando o seu fardo com o Senhor. Que você hoje possa depositar o seu fardo aos pés do Senhor. Talvez esteja sendo pesado demais para você. Eu reconheço que existem pessoas levando grandes fardos, mas olha hoje, né? Hoje, deixe o seu fardo aos pés do Senhor. Ore, clame ao Senhor, persevere em oração. Não seja apenas paciente na tribulação, mas perseverante em oração, né? Porque normalmente, né, as aflições vão nos levar a orar mais. Não é? Você vai perceber. No momento de luta, seja sincero, né? Seja sincero com você mesmo. Como a gente ora quando a gente está passando por luta? Né? Como a gente ora? Né? Estamos lá na reunião de oração, né, na sexta-feira, né, oramos em casa, pedimos aos irmãos para orar, marcamos reuniões de oração. Como a gente ora? Mas muitas das vezes, quando a bênção vem, nós esquecemos. Quando a bênção vem, né, nós olhamos e falamos assim, agora eu não tenho mais tempo para orar, agora eu não tenho mais tempo para buscar o Senhor. Né? Passamos por alguns tempos, às vezes, falamos, meus irmãos, orem por mim, né? Eu preciso arrumar um emprego. E aí, né, os irmãos oram, a igreja ora, o pastor ora e você arruma um emprego. E logo assim que você arruma um emprego, você diz assim, não, eu não tenho mais tempo agora para Deus. Eu não tenho mais tempo agora para isso. Eu não tenho mais tempo agora para buscar o Senhor. Isso não faz parte mais da minha vida. Não cabe mais na minha vida. Muitas das vezes agimos assim. Né? Porém, além disso tudo, né, devemos ter paciência na oração. Porque às vezes a resposta vem rapidamente, mas às vezes demora. Às vezes demora. Porque como já falamos aqui, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nesse momento, devemos exercer a paciência na oração. E esse é um outro grande problema. Porque começamos a orar, né? E aí, quando a resposta não vem no nosso tempo, nós falamos, Deus não ouviu, ou Deus não está ouvindo, né? E logo desistimos, logo, né, nos deixamos abater, logo deixamos de orar. Né? Então, devemos ter paciência na oração. Essa combinação entre sofrimento, paciência e oração, né, já foi citada antes por Paulo. Volte aí em Romanos 8:18, vamos lá. Você está aberto em Romanos? Volte um pouquinho sua Bíblia ao capítulo 8, versículo 18.
Amém? Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Dê um salto agora para o versículo 25. Versículo 25 diz assim: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, né? Essa junção, né? Essa combinação de perseverança, né? Essa combinação, né? Aqui entre perseverança em meio ao sofrimento, né? Então, sofrimento, paciência e oração. Precisamos, né, nos manter firmes diante do Senhor. Precisamos confiar nos propósitos do Senhor, não nos nossos propósitos, não na nossa vontade, mas confiar nos propósitos do Senhor, né? Paulo vinha exaltando as graças cristãs, né, e exaltando também a importância da oração, ressaltando a importância, né, da perseverança, da paciência e da oração em meio à tribulação, né? E orar e aguardar pacientemente. Uma vida transformada, ela tem a oração como instrumento crucial para o seu comportamento, para a sua vida, né? Quando surgem as aflições, muitas das vezes nós oramos, mas muitas das vezes nós não perseveramos em oração, né? A continuidade da oração, ela é uma necessidade, pois a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses que devemos orar sem cessar, né? Esse exercício coerente da oração, né, ele deve ser contínuo com a nossa vida cristã, disciplinada e exaltada pelo apóstolo Paulo, né, em seus escritos. Devemos buscar continuamente a oração, devemos orar continuamente. Você vai ver várias passagens em que Paulo está falando sobre a importância de permanecermos em oração. Você vai ver o autor aos Hebreus falando também na perseverança com a oração, né? Comparando até mesmo um corredor no estádio que se esforça para alcançar o prêmio, né? Então devemos orar sem cessar, não desista. Pense numa pessoa que clama pelo seu filho há anos. Pensa numa mãe, não é? Que clama pela libertação do seu filho, pela cura de seu filho há anos, né? Porém, a bênção, ela vai chegar. A resposta vai chegar no tempo certo de Deus. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Persevere, não desista, não deixe de orar, não deixe de apresentar diante do Senhor suas súplicas, suas petições, suas ações de graças. Amém? Então, agora nós vamos ao ponto 4, né? Compartilhai as necessidades dos santos. Romanos 12, 13, nós já lemos, né? Nós vamos reler. Diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Amém? E aí vem aqui mais uma frase, né, do Martin Franzmann, né, que diz assim: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos. Mais uma vez, né, nós já lemos essa frase, essa citação, mas fala aqui, né, de como, né, diante das aflições o nosso coração é moldado também, como diante das aflições, né, nós somos transformados e nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito, como nós nos tornamos também mais sensíveis à dor do próximo, à necessidade do próximo, né? Tudo isso serve para nos moldar.
Segundo Paulo, e aqui eu estou lendo na lição, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempos de tribulação. Olha só, olha como essa lição ela é importante para o dia de hoje, não é? Diz que nós temos uma responsabilidade com os demais irmãos na fé, especialmente em tempos de tribulação. O apóstolo conclamou aos Gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Vamos lá, Gálatas 6:10, abra sua Bíblia. Um pouco mais à frente. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Amém? Diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha só, né? O apóstolo Paulo aqui está falando, façamos o bem a quem? A todos. Aí ele destaca, especialmente aos da família da fé. Então, o apóstolo Paulo diz que temos essa responsabilidade, né? Temos essa responsabilidade com os irmãos de fé, temos essa responsabilidade com o mundo em fazer o bem, porque ele vem dizendo fazer o bem a todos. Aí volta, especialmente aos da família da fé, né? Você vê em outras oportunidades o próprio apóstolo Paulo ativo em levantar uma oferta para os irmãos, né, que passavam por necessidade em Jerusalém. Está lá em Romanos 15, você pode anotar, né? João, né, semelhantemente, ele ressalta a necessidade da providência para os irmãos, né? Ela está lá na primeira epístola de João, 1 João capítulo 3, versículo 17, né? Tiago vai confirmar esse princípio, né? Uma passagem bem conhecida. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versículo 15. Vá um pouco mais à frente. Tiago capítulo 2, versículo 15. Diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha só, uma passagem bem conhecida, né? Uma passagem bem conhecida, né? em que todos nós lembramos, a fé sem obras é morta, mas nós vemos aqui, né? Aqui Tiago dizendo, né? Que se alguém, né, necessitando, né, vier pedir, né, roupa ou alimento do dia, né, e você dizer para ele assim, né, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, né, você não está, né, exercendo a sua função de filho de Deus, né? Diz assim o versículo 16: e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso, não é? Isso fala muito da nossa hipocrisia dos dias de hoje, né? Em que nós amamos muito de palavras, amamos muito de canções, amamos muito de discursos, né? Mas de forma concreta, muitas das vezes nós não temos exercido esse amor, né? De forma concreta, nós não temos, né, nos preocupado com o próximo. E aí ele vem dizendo ao final, né? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, olha só, né? Tiago está falando sobre isso, das obras que são fruto da nossa salvação, as obras que são fruto do comportamento do salvo, né? Essas obras não servem para nos salvar, não, elas existem porque nós somos salvos. Nós não temos boas obras para sermos salvos, não. Nós temos boas obras porque somos salvos.
deve ser fruto daquilo que recebemos, deve ser fruto da salvação que recebemos, deve ser algo natural em nossas vidas. Fomos salvos, então vamos manifestar as boas obras, né? Mas muitas das vezes nós temos esquecido disso. Muitas das vezes, né, nós temos nos voltado para um egoísmo muito grande. Nós até falamos sobre isso algumas das vezes em nossa igreja. Às vezes nós chegamos na igreja para buscar a nossa bênção, né? Às vezes nós chegamos à igreja para buscar o nosso milagre, para resolver o nosso problema, e o meu próximo. Do que o meu próximo está precisando, né? E aqueles que estão bem perto da gente, aqueles que estão ali no nosso dia a dia. Então aqui Tiago vem confirmando esse princípio, né? E até mesmo ali, né, trazendo uma conclusão sobre esse princípio, né? E aí nós vemos que a marca mais alta do cristão é o amor aos irmãos. Mas pastor, temos muito que aprender. Sim, temos muito que aprender. Temos muito que nos deixar ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Temos, né, muito que olhar, né, e pedir: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda o meu jeito de ser, o meu jeito de enxergar a vida. Muda o meu jeito, Senhor, ó Deus, de olhar para o meu irmão. Não é? Porque, né, a marca mais alta desse amor é o amor aos irmãos. Jesus mesmo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas não vão nos conhecer pelo letreiro da nossa igreja, as pessoas não vão nos conhecer pela roupa que usamos, as pessoas não vão nos conhecer, né, pela nossa teologia, mas o mundo olhará para nós, irá nos conhecer como discípulos de Jesus, né, se nós amarmos uns aos outros. A maneira como nós nos amamos, a maneira como nós nos preocupamos, a maneira como nós cuidamos uns dos outros. E como eu digo e volto a dizer, precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar a esse início. E aí você vai observar aqui, que há uma preocupação. A solicitude social dos cristãos deve começar com sua própria família. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Eu não vou abrir por causa do horário, para nós não nos prolongarmos, mas você pode anotar aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Depois, com os demais crentes, nós já lemos, mas não deve terminar por aí. Abra lá, você pode marcar também, anote para mim, por favor, Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Então, nós somos chamados a manifestar, a manifestar esse amor aos da nossa família, primeiramente aos da nossa família. Abra lá, Gálatas 6, versículo 9. Vamos abrir rapidamente. Volte um pouco. Gálatas 6, 9. Nós já lemos. Vamos reler novamente. Gálatas fala, sobre os da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Versículo 10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Gálatas fala aqui, sobre fazermos o bem aos da família da fé e a todos. E aí, volte lá, 1 Timóteo, volte não, avance, 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. Olha só. Como esse assunto ele é tão urgente. Diz assim, Paulo dando instruções a Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só como é sério isso. Vou ler mais uma vez para você. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O apóstolo Paulo orientando aqui a Timóteo.
Então nós vemos esse cuidado, esse amor, não é? Em todas as esferas. Primeiramente, né, entre os da família, porque aqui Paulo diz na palavra de Deus que se ele não cuida de sua família, especialmente da sua própria família, sua própria casa, ele nega a fé e é pior do que um descrente. Né? Depois, nós somos convidados a fazer o bem a todos, especialmente os da nossa família de fé. Então, ó, a nossa família de fé e a todos. Né? Que nós possamos, nesses dias até de crise, nesses dias em que muitos já estão enfrentando problemas hoje, dificuldades para pôr o seu pão à mesa, nós possamos nos preocupar com nossos familiares, né? Que nós possamos nos preocupar com os da nossa casa, com os nossos irmãos, nossa família de fé, né? Que nós possamos nos preocupar, até mesmo com aquele que nós não conhecemos, até mesmo com aquele que nós muitas vezes mal sabemos, né, como foi a sua vida, mas que precisam de um apoio, precisam de uma ajuda. Aqui, né, a Bíblia ela vai destacar esse cuidado nosso com a família, da nossa casa, família de fé e a todos, para que possamos fazer o bem, para que possamos, né, ser bênção na vida desses irmãos. E aqui tem a aplicação para hoje que diz assim: sua igreja tem assistido aos santos, sua igreja tem se estruturado para essa tarefa, a orientação é bíblica, né? Como eu falo, a gente corta primeiro em nós, né? Graças a Deus eu me alegro muito quando eu vejo os irmãos ali da ação social, né? A igreja tem se organizado nessa obra agora. A gente tem ali irmão Francisco, irmão Hernani, vários irmãos e irmãs que ajudam. Estamos engajados na arrecadação de alimentos, né? E temos visto quanto o templo ele está fechado, mas a igreja está viva, né? Começamos essa semana uma campanha de arrecadação de alimentos, né? E ontem eu me emocionei em ver, né, a disposição dos irmãos, das irmãs, né, em estarem fazendo suas doações, algumas pessoas até dos polos, né, nos nossos polos, e você pode ver isso na nossa página, você pode ver ali onde são os polos de arrecadação de alimentos, né? Algumas receberam ofertas em dinheiro e prontamente foram ao mercado comprar, né? Postaram ali, colocaram ali uma prestação de contas. Hoje nós vamos estar organizando as cestas básicas quando eu terminar aqui, né, com todas as doações, e já temos os destinos para essas cestas básicas, já temos, né, as pessoas, né, que o Senhor tocou em nosso coração, que serão atendidas por essas cestas básicas, né? E eu fico muito alegre com tudo que o Senhor tem feito em meio à sua igreja, mesmo nesses dias, né? Ontem eu vi a movimentação das irmãs indo ao mercado, dos irmãos indo à igreja organizar as coisas, né? Eu fiquei muito feliz em ver tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e a forma como o Senhor está abençoando a sua igreja, né? Avivando a sua igreja até mesmo para esta obra, para esse cuidado, né? Então, aqui abro um parêntese, né? Esteja divulgando esse trabalho, tem na nossa página também, né, as informações sobre a nossa ação social, sobre os nossos polos de arrecadação. Como o templo está fechado esses dias, para facilitar, colocamos algumas casas, né, que estão recebendo esses alimentos, e aí depois nós direcionamos tudo para a igreja, né? E aí dali nós montamos as cestas e abençoamos as famílias que já se encontram em dificuldade nesse momento, né? Então, esteja orando, esteja participando, esteja compartilhando essa obra, essa iniciativa. Tivemos ontem até pessoas que não pertencem à nossa igreja, pessoas que não professam ainda a fé cristã, né? Mas que também participaram, também doaram. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus, agradeço em nome da igreja, em nome de cada um que vai estar sendo abençoado com essas cestas básicas. Amém? Então, hoje nós temos também essa necessidade de compartilhar a nossa necessidade, compartilhar a necessidade dos santos, participarmos da necessidade dos santos. E olha, você sempre pode abençoar, sempre há algo que você pode fazer, sempre há algo que você possa doar. E para encerrar, né, praticai a hospitalidade. E aí vem aqui, né, um texto de Hebreus, o autor aos Hebreus diz assim, em Hebreus 13:2, estamos caminhando para encerrar. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a sem o saber que alguns acolheram anjos, né? E a hospitalidade é a forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente
né? Aqueles que estão enfrentando algum tipo de perseguição, aqueles que estão desabrigados. Desde o princípio do cristianismo, essa era uma necessidade, né, muito imperativa, porque, perdão, como eu já disse, né, os cristãos sofriam perseguição, eram expulsos de suas casas, né, sofriam perseguição por causa de sua fé. Então, aqui nós vemos muitos crentes sendo dispersos, né? Os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo, né? Dispersos, expulsos de seus lares. Então, nós vemos aqui, né? Champlin, um comentarista bíblico, diz que essa era uma importantíssima característica da igreja cristã, a hospitalidade. E até mesmo ele diz que a melhor tradução para esse escrito seria perseguir a hospitalidade. Perseguir é algo que deve ser, né, buscado. Hoje nós estamos nesses dias, né, de reclusão, estamos nesses dias, né, onde nós estamos evitando a circulação, onde nós estamos em isolamento social, né, onde nós estamos nesse isolamento social. Mas olha, logo assim que retornarmos, sempre há uma necessidade. Porém, o autor aqui da revista, ele traz uma colocação, olha só. Cabe aqui uma palavra de alerta. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhes causam grandes prejuízos. É necessário muito cuidado. Sejamos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Para cumprir esse mandamento, sem colocar em risco os familiares e demais pessoas, na dúvida, a liderança da igreja deve ser consultada. Né? Aqui o autor da revista traz essa colocação como preocupação com os irmãos. Né? A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E, infelizmente, nós temos visto isso. Né? Pessoas se utilizando de má fé, né, contra o amor cristão, contra muitas das vezes a boa fé de pessoas que querem ajudar. Então, numa situação dessa, numa situação de necessidade, né, procure a liderança da igreja, procure a orientação do seu pastor, né, procure orientação para que né, as medidas sejam tomadas, para que você tenha ajuda diante de uma necessidade dessa. Né? Nossa igreja hoje ela está num bairro, nossa igreja hoje está na Vila Capri, mas durante muito tempo estivemos ali no centro de Araruama. Né? E de vez em quando surgiam muitas situações ali e as pessoas, né, traziam até mim e eu olhava e pedia discernimento do Espírito Santo. E aí uma das estratégias que fazíamos era o seguinte, tinha uma cabine da guarda assim, né, mais ou menos próximo, e falava assim, vamos à guarda municipal para ver o que o guarda consegue fazer para nos ajudar, para lhe encaminhar, para fazer isso para casa. E aí você via muitas das vezes a reação da pessoa. Muitas das vezes quando você falava em consultar a guarda municipal, e às vezes ali também você tinha cristãos, você tinha pessoas que orientavam, mesmo, né, dentro da guarda, quando você dava essa orientação, a pessoa já, né, ela já se esquivava. Às vezes, muitas das vezes mudava o discurso, aquela pessoa que vinha, né, às vezes com um discurso muito manso, muito humilde, ela já se tornava agressiva, ou então ela já procurava sair pela tangente, já procurava ir embora. Né? Então, voltamos aqui, né, ao Evangelho de Mateus, que diz, né, que sejamos simples como as pombas, mas também astutos como as serpentes. Que o Espírito Santo nos dê direcionamento, que o Espírito Santo, né, possa, né, estar nos guiando, possa nos dar discernimento diante de cada situação que chegue diante de nós, né? Para que nós, né, não possamos, não venhamos a endurecer o nosso coração, mas que também venhamos ter sabedoria, venhamos ter discernimento diante de cada situação. Concluindo nossa aula de hoje, chegamos ao final. Diz assim, estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão, mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. E aí a gente volta a Romanos 12:1, uma passagem bem conhecida, que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Perceba, né, que aqui Paulo começa rogando, Paulo começa com um pedido, né, que chegou a ser uma rogação. Ele começa, né, pedindo veemente que nós nos ofereçamos ao Senhor, né, como sacrifício vivo. Um sacrifício ele é oferecido por inteiro. Você não vai e oferece, não, vou oferecer só minha mente ao Senhor, meu corpo não, né? Eu vou oferecer só, né, parte da minha vida, né? O meu dinheiro não, né? Vou oferecer apenas, né, essa área, essa outra aqui não, deixa aqui, não. Rogo-vos que vos ofereçais ao Senhor, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício ele é feito por inteiro, né? Ninguém levava parte da ovelha para sacrificar. Ninguém levava um pedaço da ovelha que não interessava para sacrificar, né? O sacrifício, o holocausto, ele era feito por inteiro. Então que hoje nós possamos nos oferecer e nos entregar incondicionalmente diante do altar do Senhor. Toda a nossa vida, nossa mente, nossas atitudes, né? Que possamos estar rendidos ao Senhor, né? E pedindo, Senhor, me transforma. Eu sei que não é fácil. Eu sei que ainda existem grandes desafios. Eu sei que ainda existem grandes barreiras dentro do nosso ser. Mas o nosso Deus é poderoso para quebrar cada barreira. Nosso Deus é poderoso para nos transformar, é poderoso para nos libertar, é poderoso para nos moldar à imagem do seu Filho Jesus. Amém? Então, com isso, vamos demonstrar a nossa natureza transformada e autenticidade na comunhão com Deus. Seremos cristãos autênticos, em que o mundo vai nos reconhecer, né? O mundo nos reconhecerá pela forma como nós amamos uns aos outros, né? E muitas pessoas conhecerão o Senhor através da sua vida, da minha vida, né? Observando o nosso comportamento, observando as nossas atitudes, observando a forma como nós manifestamos a glória de Deus no nosso dia a dia. Amém? Então, lembre-se sempre, né? Na nossa vida, em meio às lutas, né? Que você possa se alegrar na esperança, né? Que a esperança do Senhor seja a sua alegria nesses dias, né? Que a esperança do Senhor, né? Você possa ter esperança em Deus e viver uma vida abençoada, alegre, mesmo em dias de tribulação. Que você possa, em meio a essa tribulação, ser paciente, né? Porque muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa vontade, muitas das vezes nós queremos, né, que as coisas fluam no nosso ritmo ou desistimos muito fácil, né? A sociedade de hoje vive isso, vivemos uma sociedade baseada no imediatismo, onde queremos tudo para ontem, né? Que você possa ser paciente em meio a toda essa tribulação, crendo que o Senhor está trabalhando, crendo que o Senhor tem um propósito para tudo isso, crendo que Ele está te moldando, e em meio a tudo isso, você possa perseverar em oração, né? Que tudo isso se manifeste em cuidado com os seus irmãos, que você possa participar das necessidades do seu irmão, você possa abençoar o seu irmão, você possa se preocupar com o seu irmão, você seja bênção, que você seja luz, amém? Que possamos estar diante do Senhor plenamente, que possamos refletir a glória do Senhor, onde quer que venhamos estar, onde quer que vivamos, né? E que venhamos, como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém? A NVI, ela diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essa é a palavra do Senhor para nós esses dias. Essa é a palavra do Senhor para o meu coração, para o seu coração, nesses dias, né, de tribulação. Que você possa, né, se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Amém? Que Deus abençoe rique e abundantemente um dia abençoado para você, né? Que você possa hoje ouvir a voz do Senhor, que você possa hoje ser cheio da presença do Senhor, né? Que você possa perseverar, persevere,
fique firme, pois o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Nosso Deus é um Deus de propósito, nosso Deus é um Deus eterno, nosso Deus é o Deus que tem todo o universo na palma das suas mãos. Que Deus te abençoe, aguardo você às 19 horas para juntos celebrarmos ao Senhor, para juntos exaltarmos ao Senhor. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta manhã lhe agradecemos pelo privilégio, Senhor, ó Deus, de estudar a Tua Palavra, pelo privilégio, Senhor, de aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. Mas pedimos, Senhor, que tudo isso, ó Pai, que ouvimos aqui, Senhor, tudo isso, Senhor, ó Deus, que falamos aqui, que não fique apenas em palavras, Senhor, que não fique apenas em uma interpretação ou uma leitura, mas que, Senhor, se torne vida em nós. Que o Teu Santo Espírito aplique cada palavra aos nossos corações e que estejamos prontos a Te obedecer. Abençoa cada família, Senhor, esta manhã. Abençoa o dia, Senhor, em cada lar, Senhor. Traga paz aos que estão aflitos. Traga paz, Senhor, ó Deus, àqueles que estão enfrentando, ó Deus, dificuldades. Pai, joga por terra, Senhor, ó Deus, toda angústia. Senhor, joga por terra, Senhor, ó Deus, todo sentimento de pânico, de aflição. Pai, que esse dia seja um dia de paz e alegria em Tua presença, Senhor. É o que pedimos, clamando pela Tua bênção em cada família, confiando em Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus. E que todo o povo de Deus em cada lar diga amém. E que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém? Um dia abençoado para você e para sua família.